Bom dia. A gente está estudando as alachot, as leis de respeito ao próximo, e agora mais especificamente as leis de respeito ao seu rabino, ao seu professor, ou, se for um professor, um rabino estudioso da Torá, mesmo que não seja o seu, tem diferenças na alachá. A expectativa da respeito é muito maior, e está escrito, na verdade, que Yehei Morer Abar que Morer Shamayim, o temor, o respeito pelo seu mestre tem que ser igual ao Morer Shamayim, igual aquilo que você deve respeitar a Hashem. Porque a Torá compara várias vezes os sábios com o próprio Hashem. Assim como quando a pessoa ele honra os seus pais, ele está honrando aqueles que trouxeram ele para o mundo, então ele está honrando a Deus também. Então assim também, quando você honra aquele que está trazendo você para o Olam Abá, para o mundo vindouro, que é mais importante do que esse mundo, então você tem que ter honra especial para esse mestre. E então, a gente começou a falar algumas alahot a respeito disso. A gente começou a discutir na aula passada o que é chamado um professor, o que é um rabino, o que é um talmid chacham, porque é muito relativo dizer quem é um sábio. Então a gente falou alguns critérios, mas de maneira geral, alguém que se dedica ao estudo e obviamente ele reflete no seu comportamento aquilo que ele ensina, certo? Não simplesmente aquele que sabe como uma biblioteca, e sim que o estudo da Torá tem que refletir nas atitudes dele. Caso contrário, ele não pode ser considerado um sábio. A gente comentou do Rabbi Meir, que aprendeu do Acher, etc. Então vamos seguir adiante. Então, alguma dessas alachot, eu vou ler do livro, para ninguém pensar que eu estou querendo puxar a sardinha para o rabino. Mas pode, mas pode. Você aprova. Então, aqui diz o seguinte: aquele que participa de uma aula de Torá, de um discurso, de uma palestra de Torá, mesmo que ele está falando coisas que você já ouviu, que o mais comum é, essa aí já ouviu, essa aí já falou, tá certo? Não é uma desculpa para o rabino repetir sempre a mesma coisa. Ele deixar de estudar e se preparar para falar alguma coisa interessante, uma novidade, alguma coisa fresca, alguma coisa. Está escrito que os peixes, quando chove, eles vão mais para a superfície. Por quê? Para tomar água. A pergunta é, por que tomar água? Está faltando água lá embaixo? Todo mundo gosta de água fresca. Então, assim também, todo mundo gosta de Torá. Mas você quer ouvir alguma coisa que você ainda não ouviu. É normal. Então, por um lado, está escrito que quando você estuda a Torá, mesmo aquela mesma Torá que você já leu todo ano, já leu 1 milhão de vezes, você tem que se esforçar para que aquilo seja como se fosse uma novidade que você nunca leu. O jornal de hoje, não o jornal de ontem. Ninguém quer comprar o jornal de ontem. Mas não é uma desculpa para o professor não avançar e tentar cada vez mais levar os seus alunos para mais profundidade, mais nuances dentro da mesma paraxá, por exemplo, que a gente lê todo ano. Mas, muitas vezes, você está no local e você está ouvindo alguma coisa que você fala, já ouvi. Então, eu ouvi uma vez de um rabino, que ele é muito famoso, ele dá palestras, inclusive para não-judeus. Ele descreve a diferença de dar uma palestra para Goim e da diferença para dar palestras para Yehudim. Ele fala, você chega na palestra para os nossos amigos gentios, está todo mundo em silêncio. O que você falar é fantástico. E depois, você recebe uma salva de palmas. Você vai na sinagoga, um já fechou os olhos. Metade já está conversando. E se você ganha um shkoyach no final, aquele shkoyach bem assim, por obrigação, shkoyach. Você já se dê por feliz. É assim que a gente está mal acostumado. Então, mas independente, aquilo que a gente falou da outra vez em relação a quando alguém te puxa a orelha. Ah, pera, que moral que esse cara tem para me chamar a atenção? Ele não é melhor que eu, ele é muito pior, etc. E a gente falou o conceito de que as palavras que você ouviu, se as palavras são verdadeiras, não faz diferença quem foi que te falou. Para, escuta, vê se tem alguma coisa que você pode aplicar para o teu dia a dia, independente de quem falou, isso é problema dele. O teu problema, você tem que sempre aproveitar oportunidades para você crescer. Então, a mesma coisa, independente se ele é teu professor, não é teu professor, se você já está enjoado, as palavras que ele estão falando, espero que sejam, que são da Torá, as palavras da Torá merecem respeito.
E mesmo que você vai escutar ela pela milésima vez, a Torá a gente também lê todo ano. E quando você termina uma tratado do Talmud, você termina dizendo, eu vou ler de novo, e eu vou ler de novo, e eu vou ler de novo. Torá é infinita. Então, mesmo que seja algo que você já escutou, você não deve desrespeitar aquilo que está sendo dito. Mais um detalhe, se você está numa aula de Torá, onde você compõe um minyan, você é o 10º, mesmo que a gente fala normalmente de minyan é para rezar. Para estudar não precisa de minyan, mesmo para reza, só alguns trechos que precisa de minyan. Mas a presença de 10 é muito diferente do que a presença de 9. E você sair, porque você vai dizer, bom, essa aí eu já escutei. Eu vou lá fora estudar uma coisa mais avançada, inclusive. Tem sentido. Por que eu vou escutar uma aulinha de alguma coisa que eu já ouvi 1000 vezes, do que eu poder avançar nos meus estudos? Você sair e abandonar o estudo, isso é não só para o rabino, às vezes o rabino não se importa, mas é uma afronta para Hashem. Porque a presença da Shekhinah, ela está lá quando você está presente de uma maneira, mas quando você sai, você deixa de ser o 10º, deixa de que tenha lá 10 pessoas, faz toda a diferença. Se for o 11º, muda alguma coisa? Muda. Então, é óbvio que tem situações e situações. Às vezes você está aqui, começou o shiur, você precisa sair para o trabalho. Eu já falei, não marca a reunião de trabalho antes das 9. Isso, certo? Isso eu já avisei. Mas, de qualquer jeito, certo? Tem situações e situações. Mas, como regra, você saber de que você abandonar um estudo é muito sério. Assim como você está no minyan, você não vai sair de repente, você é o 10º, aí por causa de você, não vão poder eventualmente fazer uma parte da reza, um Kadish, etc. E também, se você está no meio da aula, aí você vira e faz assim com uma tesourinha com a mão, sabe o que quer dizer isso, né? Corta, tá? Já deu, né? Mostra o relógio, já acho que já terminou o horário. Então, todo esse tipo de coisa que espero que na escola se aprendeu, esse tipo de comportamento, etc., isso já está na Halakha, previsto na Halakha da gente dar o respeito para quem está dando a aula. Falando do outro lado do balcão, eu já ouvi pessoas comentando, não aqui, ainda quando a gente estava na Yeshiva, mas o cara falando, não, mas eu saio no meio porque esse cara fala o que ele fala, estava criticando o que o cara fala, não sei se não era bom, se não era o que... Tá saindo? Você tem aquele cara que vem na aula, ele vem mostrar, o professor vem, ele é o exemplo na classe, ele mostra, olha, tá aqui o desenho que o professor falou, então você já está mostrando, imagina que é só para dar o exemplo que você está fazendo, só para mostrar para gente, se alguém não entendeu. Ele não é 10. Não, eu contei se tinha 10 primeiro. Ah, é? Tinha 9. Tá bom. Desculpa, Bom dia. Você sabe que Já está condicionado, não vejo isso como como uma afronta. Com certeza você está saindo para ajudar mais Torá, né? Agora você vai escutar teu shurim. Bom dia. Onde estávamos? Então, alguém criticando e dizendo, é verdade, eu não posso abandonar no meio que o rabino está falando, o professor, mas também está escrito que o professor, antes dele falar, também tem que se preparar bem. E é verdade. Então, para quem está do outro lado, aquele que está ensinando, ele também tem as suas obrigações, e as obrigações são também exigências altíssimas. Um professor, por exemplo, de crianças, ele é proibido de dormir tarde. Por quê? O que vai acontecer no dia seguinte? Se ele dormiu pouco, ele vai descarregar em cima, dos alunos. E aí, de repente, eles odeiam estudar a Torá. E, na verdade, não é a Torá que eles odeiam, era o professor mal-humorado que vinha lá e não conseguia dar aula direito, porque estava estressado com os problemas dele. Então, o que significa é que quando você vai ensinar a Torá, você tem que estar preparado, você tem que ensinar e assim, ter certeza que aquilo que você está ensinando seja algo relevante, que seja algo absolutamente baseado na Torá e não invenções, não alguma outra coisa. Então, também tem uma exigência muito grande daquele que ensina. Então, cada um tem que fazer o seu papel. E cada um de nós, de uma forma ou de outra, exerce ambos os papéis. Porque hoje, esse nível de professor e aluno, a gente não tem o mesmo modelo que era antigamente. Eu falei no último shiur, antigamente um professor, um rabino, que você aprendeu a maioria da tua Torá, a partir dele, não é como é hoje. Porque hoje nós temos livros. Antigamente você tinha só a Torá escrita e todo o resto da Torá era transmitida oralmente. Então, o nível de dependência do teu professor era muito grande
e o nível de honra pelo teu mestre era muito grande. Não estou dizendo, né, falando, pode desmerecer qualquer professor, qualquer rabino, não é isso. Mas existe um conceito que hoje mudou. Então, o nível de exigência, de respeito máximo absoluto, nem estou lendo, porque, conforme muitas opiniões, hoje já não existe mais esse modelo, a não ser que chegou aqui o rabino, mestre, chefe mundial, etc. Então, o nível de kavod que esperado que a gente dê para ele é muito mais elevado. Mas rabinos, etc., tem um nível de exigência, mas não é como era antigamente. Então, tem diferenças na Halakha em relação a isso. Mas, o que eu estou querendo dizer você também, às vezes, chega em casa, você vai ensinar tua esposa, você vai ensinar teus filhos. Então, você também está exercendo esse papel de professor, porque nada mais é que você estudou, aprendeu, você tem que passar para frente. Então, você também tem que transmitir para os outros, certo? Você, a exigência é consigo mesmo, de você transmitir aquilo que seja bem falado, autêntico, que seja Torá, e você também, quando o aluno fazer esse papel. Eu lembro na Yeshiva, o professor chegou na classe e começou a gritar com a gente. Não sei se essa é a melhor forma de ensinar, mas pelo menos eu lembro até hoje. Por quê? Estava todo mundo sentado e não tinha uma cadeira para ele. Como que você senta e não tem uma cadeira para o professor? A gente nem se deu conta, não estava nem preocupado. Você está preocupado que o professor chegue o mais tarde possível, para ter o menos aula possível. Mas depois eu fiquei pensando, mas kavod é uma coisa que tem que vir do aluno. Ele chegar e dar bronca na gente porque a gente não colocou a cadeira, tá estranho. Mas ele estava educando a gente. Ele estava educando a gente. O professor também tem que. Ó, já me trouxe água aqui, obrigado. Ó. A maçã era antigamente, hoje tem outras. Hoje é Apple, não é maçã. Hoje é outros níveis. Se eu falar para meus filhos que eu vou dar maçã de presente, não funciona. Tem que ser Apple. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Inclusive la comunidad y el pueblo japonés só se postran para um professor. Então, tem sociedades que têm muito mais disso. A gente comentou da outra vez que eu falei porque se usa muitas vezes o exemplo de exército, falei do Sivot Hashem, porque hoje na sociedade liberal, mundo ocidental, não existe mais hierarquia. Você pode abertamente criticar o presidente dos Estados Unidos na cara dele e você não vai ser preso, pelo contrário. Isso é o primeiro, das primeiras amendments, né, como das emendas, certo? No Brasil também. Aqui no Brasil também. Mas aqui tudo bem. Mas tudo bem, tem o lado democrático da coisa, que você pode falar, etc. Mas tem o exagero para o outro lado, que é a falta de respeito, que é a falta de reconhecimento que existe alguém que é superior a você. Então isso é muito importante e isso que a gente está exatamente isso que a gente está ensinando, que a Torá exige, sim, existe hierarquia, sim, existe respeito. Não estamos querendo dizer que todo rabino ele é um anjo só porque ele está ensinando a Torá, ele é perfeito, etc. Mas existe hierarquia. O pai também não é perfeito e mesmo assim a Torá fala que você tem que respeitar o teu pai. Você vai crescer, nem tudo que ele vai te mandar você vai obedecer. Você é um adulto, etc. Mas o respeito você sempre vai ter que ter. Mas não importa quem é teu pai, a Torá fala, a própria Torá que fala sobre leis, obrigações perante Hashem, ela fala que se chega um pai e o filho é professor, rabino-chefe de Israel, está dando um shiur na frente de milhares de pessoas. Chega um pai, um exemplo hipotético, mas só para a gente entender, e ele rasga as roupas do filho e deixa ele sem roupa na frente de todo mundo. Ou seja, ele envergonha ele da pior maneira possível. E você é um professor, e ele está fazendo um desrespeito. Desrespeitar o próximo o que diz Alahá? Você cala a tua boca e aceita o que Hashem te disse. Hashem diz para você respeitar. E esse vai ser o maior ensinamento que você pode deixar para os teus alunos. Imagina você estar lá e isso acontece, eles vão ver como você respeita teu pai. Tudo que você falou ao longo da tua vida não vale nada. O importante é como você reage nesses momentos. É um exemplo extremo, mais extremo possível, só para a gente entender situações muito menores que essa. Então, a mesma coisa no respeito com o professor. Eu falo para meus filhos a mesma coisa. Eles reclamam do professor, ele é isso, ele é aquilo. Não discordo, pode até ser que seja. Pode ser que ele não te tratou bem, pode ser que somos seres humanos e muito provável que erramos muitas vezes. Mas o respeito você vai ter que ter, independente. Se tem alguma coisa que está errada, vem, reclama, vamos falar. Posso ligar, podemos discutir. Mas o respeito você não pode perder. Eu sempre falo, tento, né, que a nota que vem lá, vem nota de matemática, português, Torá, falei, isso é o que menos me importa.
Tem uma lá embaixo que chama comportamento, respeito. Essa que eu vou pegar no teu pé. Sem isso, não adianta ele saber tudo de cor, saber respeito, é a base de tudo. E a Torá coloca isso para a gente. Derech Eretz Kadmal Torá. As boas maneiras antecedem a Torá. Sem isso, não tem Torá. Então, o que a gente está falando aqui de rabinos não é para dizer que rabinos são perfeitos, que não erram, etc. Mas se tem um erro, se tem alguma coisa errada, você deve vir. Você pode falar depois, olha, A, B, C, não concordo, de uma maneira respeitosa, etc. E se tem alguma pessoa, Deus nos livre, um rabino, numa posição de um rabino, de um mestre, que está abusando da comunidade, Deus nos livre, está se aproveitando da sua posição, você tem que tomar atitude. Mas não é você de cara, você tem que fazer isso de uma maneira adequada, respeitosa, e se for o caso, talvez ele seja um pilantra, pode ser, que seja destituído, não tem problema, mas faça isso de uma maneira que você vai ter certeza que está fazendo isso pelo bem do público, não pelo teu orgulho. Espera só um minuto, Flávio. Foi uma história do São Barato uma vez, que tinha um soldado, acho que era um general do exército, que a mãe era meio mexida, acho que ele bateu no rosto dele na frente de todo mundo. Era Gamará que tem essa história, não é? Tá me soando alguma coisa, me lembro, eu não lembro detalhes. Eu tava tentando perguntar pro senhor se era na onde que era, porque daí também pelo cavode que ele teve com a mãe dele, todo mundo em volta foi impactado, porque viram que mesmo sendo a posição mais alta... As atitudes que a gente ensina para nossos filhos, eu sempre falo que você vai lá no metrô, no ônibus, ou no teatro, qualquer outra coisa, e aí pergunta, quantos anos tem teu filho? Tem 10, vamos supor. Tem 9, que até, sei lá, até 10 é meia entrada. Se você foi lá e falou 9 na frente do teu filho, todo o teu ensinamento de moral, de ética, tarará, por causa de R$ 5, ou R$ 50, ou R$ 300, que seja, você perdeu a oportunidade. Por outro lado, você pagou R$ 10 a mais, R$ 500 a mais, e ele viu que você poderia ter, já é esperto, ele entende que você poderia falar que é 9 e não 10. Você acabou de investir R$ 50 na educação do teu filho. E como a gente, especialmente no Brasil, que é o país do jeitinho, a gente tem essa tendência. A gente nasce com essa cultura, infelizmente. E com esses pequenos detalhes e atitudes que a gente se controla. Fala, olha, estou muito tentado a fazer isso. Realmente, mas todos os meus amigos fazem, todo mundo faz. Entendo, também gostaria. Gostaria mesmo. Eu gostaria de economizar e fazer a mesma coisa. Mas é difícil, mas eu vou tentar fazer do jeito certo. É isso que vai ficar para os alunos, para os filhos. Fala, Marcelo. Por eso a Torá previó todo eso tan sabia que previó que esa mala educación que ia ter no mundo en los anos vindouros, e ela falou, tem que respeitar. Porque não se esqueçam. A Torá é a sabedoria divina. Sempre. O pensamento das culturas e as gerações, conforme vão passando, tudo muda. Hoje é igualdade, que todo mundo é igual, respeitar todo mundo, mas vai para o exagero. Antigamente era tirano, então ia para o exagero e aí a Torá fala, o pai não pode bater num filho sem pensar no que ele está fazendo, etc. A Torá regula a nossa vida, e a Torá ela é constante. O pensamento da época ele vai mudando. Sempre tem uma coisa boa para a gente poder extrair, aprender. Poxa, que bom, hoje a gente pode expressar, se tem um professor que está lá abusando da sua autoridade, a gente tem como reverter isso. Antigamente não, você calava a boca, você reclamava em casa, ganhava um tapa, mais um tapa. Ganhava um do professor na escola, mais outro em casa, você reclamava, certo? Então, tem um lado muito positivo. Mas a Torá é aquela que traz para a gente o equilíbrio baseado em Hashem. Quer dizer, baseado não são as palavras de Hashem, e ele traz para a gente o equilíbrio. A gente tem que sempre estar estudando a Torá, que ela vai trazer para a gente o equilíbrio em todas as áreas da nossa vida. Ok. Tem uma mitzvah de você se levantar quando chega um sábio estudioso da Torá, seu mestre, assim por diante. Você deve se levantar. Tem muitos detalhes em relação quanto você deve se levantar, se é só um pouquinho mostrar respeito, se ele se levanta completamente, se ele chega perto de você, se ele está distante, etc. Tem muitos detalhes, eu não vou entrar agora em todos os detalhes, mas é o conceito de, pelo menos antigamente, sim era, quando o professor entra na classe, certo? Na minha época todo mundo começa a conversar e fazer bagunça, para ver se enrola a aula. Mas a Torá ensina para a gente, o mestre entra, você se levanta, e por outro lado, o mestre também não tem que se fazer importante. Então ele vai lá, passa de propósito na frente de todo mundo, quando está todo mundo concentrado. Não, aí eu entrei, aí todo mundo se levanta.
Não, ele tem que também fazer questão de entrar discretamente. Se alguém se levanta, ele pode imediatamente, senta, não precisa se preocupar, certo? Então, sempre tem os dois lados, a Torá traz para a gente sempre os dois lados, cada um fazendo a sua parte, tendo o seu lado de respeito. Um respeito pelo público e outro respeito, né, pelo mestre. Uma outra mitzvah importante, quando a gente fala sobre tzedakah, certo? A gente vai falar bastante nessa semana, porque Parshat Trumah, aquilo que as pessoas tinham que compartilhar dos seus bens que receberam lá, tiraram do Egito, e dá para a construção do Mishkan. Então você tem uma lista enorme de pessoas que precisam. A lista é grande. Então você tem o cara que precisa de ajuda para convênio médico, a escola que precisa, a sinagoga que precisa, e a lista é sem fim. Uma das prioridades que estão lá no topo da lista é você ajudar um sábio para ele poder continuar estudando Torá, ensinando Torá. Foi antes de eu continuar a falar do outro lado da obrigação. Está escrito que um sábio ele deve tentar buscar um ofício, um trabalho, para não depender da comunidade. E se você for ler Hillel, famoso sábio Hillel, talvez os mais famosos da Mishnah, ele catava gravetos todos os dias. E metade do dinheiro ele gastava para poder entrar na sinagoga, a famosa história da Gemara, e a outra metade ele pagava mal o que ele podia para comprar pão e água para a família dele. E a Gemara fala que é mais digno você ter um trabalho que seja aquele trabalho chamado, considerado o trabalho mais baixo, do que você depender das outras pessoas. Então existe esse conceito de você não depender. Mas isso é da obrigação dele. A obrigação do público é learzik, dar força para o estudioso da Torá, que ele tenha o mínimo de preocupação possível, ou zero, para que ele possa estudar a Torá com tranquilidade. Se a gente for ver na Torá, você tem essa obrigação em relação à tribo de Levi. Entre os Koanim e Levim, haviam 24 tipos de impostos diferentes que você tinha que dar para eles. Então, você tem o trigo que você pega a primeira colheita, dá uma parte para o Cohen, uma parte para o Levi. Você faz a halá, tem que dar uma parte para o Cohen. Você faz o sacrifício, dá uma parte para o Cohen. Todo animal que você tinha, 3 partes ia para o Cohen, para o Levi, e assim por diante. Então, por que era isso? Por que tem essa divisão? O Levi, ele não podia ter terras na terra de Israel. Ele não herdou a terra de Israel. Ele tinha um lugar que era cedido para ele morar. Ele não tinha bens próprios. Por quê? O intuito é que ele estivesse ou trabalhando no templo, ou cantando no templo, ou dedicado inteiramente para o estudo da Torá. E a comunidade precisa de pessoas assim. Assim como em toda, longe, uma comparação longe, mas numa faculdade, você tem sempre os investidores que estão pagando para os cientistas sentarem e estudar o dia inteiro para descobrir novos medicamentos, etc. E precisamos deles, não precisa só do médico que está lá no hospital, o urgentista que está na UTI, você precisa deles, mas você também precisa de alguém que vai desenvolver aquilo para frente. Então, isso é apenas um exemplo distante, não é igual a Torá, que aqui é só uma utilidade. No momento que está fazendo descobertas da Lua, que não tem nada a ver com a gente, você não vai pagar. Torá, tudo é útil, tudo é utilidade, tudo é importante, porque o próprio estudo da Torá, mesmo que ele não vai se tornar um professor para outras pessoas, o estudo da Torá é aquilo que traz equilíbrio e sustentação para o mundo. Então, as pessoas, de sua parte, aqueles que estão dedicados ao estudo, eles têm a obrigação, como eu falei, está no topo da lista, de facilitar o máximo possível para que os sábios eles possam sentar e estudar. E eu aprendi isso de um professor meu, rabino meu, e ele falou isso claramente, até fiquei, poxa, parece que ele está querendo puxar para ele, e eu desde então faço questão, de vez em quando, uma vez, 2 vezes por ano, dar para ele em dinheiro, ele agradece, e está tudo certo, tá certo? O que ele vai fazer com isso? Eu espero que ele tenha mais facilidade, mais tranquilidade, para ele poder continuar estudando, continuar ensinando e assim por diante. Isso faz parte, é obrigação, a gente tinha os 2 irmãos, os 2 filhos de Jacob e Sachar, Zvulun, um trabalhava, outro estudava, e o que trabalhava, ele sustentava aquele que estudava a Torá, e ele recebia parte do mérito para ele também. Isso não isenta você de estudar, não é que ele ficava sem estudar. Todo judeu tem que estudar, mas às vezes não consegue ter a dedicação como uma outra pessoa que ele dedica a sua vida para isso, então você tem que ajudar e facilitar para essa pessoa. Essa é também uma forma de você honrar os Talmidei Chachamim. Desculpa, parte disso também, eu falei outra vez, de você ensinar para os filhos e mostrar para eles essa ajuda para os mestres,
agora eu não estou falando necessariamente de que seja ajuda monetária, mas todo esse tipo de respeito, se você mostra para os teus filhos, olha, eu respeito o professor, eu respeito o rabino, aqui em casa ninguém vai falar mal de um professor, você não vai sentar na mesa do Shabbat e começar a criticar, rabino falou isso, o outro falou aquilo, você não deve falar isso de ninguém, mas muito menos uma pessoa de uma posição que está numa posição de autoridade, porque na hora que você mostra que aquele fulano de tal não tem respeito, que respeito que eles vão ter por você? Fala. Dúvidas? Rabino, o senhor falou que o próximo, né, Shabbat, é o da Trumá, né, para a Trumá, da Tzedakah. Se dizem, queria confirmar com o senhor, que agora o mês de Adar é para intensificar na Tzedakah, é melhor, é importante, né? Sobre essa questão da Tzedakah e o mês de Adar. Você leu uma coisa específica que você está dizendo? Se gostaria de saber se é isso mesmo ou se... São duas coisas independentes. A leitura de Trumá tende a cair perto do mês de Adar, etc. Mas a Trumá era, na verdade, uma obrigação que eles tinham na época do templo. Haviam 3 tipos de Trumot diferentes, 3 tipos de donativos diferentes. Mas um deles era um donativo fixo anual chamado meio shekel. Meio shekel por ano todo mundo tinha que dar para a manutenção diária do templo. Então, se você pegar todo o povo de Israel, na época do templo, se cada um desse meio shekel, você garantia os sacrifícios diários do ano inteiro. Às vezes até sobrava, aí eles tinham que dar para isso outro destino, etc. Então, apesar que hoje a gente não tem o templo, a lembrança desse meio shekel, aquilo que a gente faz, normalmente se fazia no mês de Adar, que é o que você está dizendo, e nós fazemos hoje em dia uma lembrança desse meio shekel na véspera do Purim, e a gente dá aquelas 3 meio dólares, que tem que ser uma moeda de meio, melhor ainda se for aquele de prata, que lembra o meio shekel de prata, e aí você, com esses 3 meios, ou seja, o valor equivalente a $1,50 na véspera do Purim, Marcelo é nosso gabai oficial dessa mitzvah, de jeito nenhum, ele é uma pessoa que dá para confiar, e ele fica aqui sempre incentivando as pessoas para fazerem essa mitzvah na véspera do Purim, se não fazendo no próprio Purim. Mas a época da cobrança desse meio shekel, na época do templo, era durante o mês de Adar. E hoje o equivalente seria $1,50 ou $1,50. um valor diferente? $1,50. Tem que ser uma moeda que ela é chamada de meia. Aqui a gente não tem meio real, é 50 centavos. Você tem meio shekel, mas o shekel não é uma moeda, mundialmente falando, valorizada ou comercializada. Você não usa shekel aqui para nada. Dólares se usa, tá certo? Em qualquer lugar do mundo. Então, o melhor é você fazer com o dólar, porque existe a moeda de meio dólar e a gente faz questão de pegar essa que é a moeda meio dólar de prata ainda, melhor ainda, porque o shekel era de prata. Então, mas poderia ser meio pound, né? Qualquer moeda que seja chamada meio. Se multiplica 5,71, 5,70 e a metade de 5,70 e se suma e se dá. Isso, $1,50. Já fiz esse ano, arredondei para 10. 10. Não, você, el ano passado. Não, era 8. 8? Mudamos de presidente. Você pedia 10. Aí já não sei. Ninguém tem troco mesmo. Fala. Essa parte de respeitar os mestres e tudo mais, ele é de horário daquela passagem onde os jovens passavam na frente dos velhos, que até o Rashi comenta, ou é de outro lugar? Que você... Lá, eu sei que o comentário que você está dizendo, mas lá não é uma mitzvah específica da Torá. Lá na Torá não está falando, faça isso, faça aquilo. A Torá está trazendo só uma situação que aconteceu. Se essa mitzvah é uma mitzvah positiva da Torá, sim. Sim. Eu só quero ver de qual passo que a gente aprende. Preciso ver depois com calma. Mas, com certeza, é uma mitzvah positiva. Tá aqui. A Torá fala pra gente, ve'adarta pnei zaken, pnei seivatakum ve'adarta pnei zaken. Perante um ancião, você deve se levantar e você deve dar hadarta, você deve honrar a face de um ancião. Ancião não é uma pessoa que nasceu muitos anos atrás. Zaken é Zé Shekanah, aquele que adquiriu sabedoria. Ou seja, se refere a um sábio estudioso da Torá. Então, claramente uma mitzvah da Torá, mas também a gente vai ver mais para frente nesse livro a obrigação de você se levantar para uma pessoa de idade, independente do conhecimento dela. Se a pessoa, Baruch Hashem, chegou nessa idade, significa que ele tem méritos para isso, então só a sua idade também já merece respeito, então, independente do conhecimento. Mas a explicação mais direta da Torá, apesar que a Torá fala Zaken, parece um velho, mas Zaken se refere a um sábio.
Uma situação pontual, a gente já estudou não faz muito tempo sobre quando alguma pessoa passa por um milagre, aquela brachá que a pessoa tem que fazer, agradecer. Antigamente, a pessoa tinha que trazer um sacrifício de todá, tinha que trazer um sacrifício no Beit HaMikdash, agradecendo a Deus por você ter, Baruch Hashem, se salvado de uma situação onde você passou por um perigo. Hoje, se uma pessoa passa por isso, além do agomelo que ele faz, além de um kiddush que ele faz, etc., uma das coisas específicas, uma orientação específica dele fazer é dar tzedakah, especificamente para estudiosos de Torá. Então, além da mitzvah genérica que eu falei, de ajudar uma pessoa que estuda Torá, etc., se você pessoalmente passou por uma questão de perigo, então, tzedakah é sempre boa, está, na verdade, agradecendo a Hashem, mais especificamente para Talmidei Chachamim, que ajudar pessoas a estudarem Torá. E aqui ele entra em alguns detalhes de você discutir, a proibição de você discutir com o seu mestre. Então, aqui tem um paradoxo muito interessante. Quando alguém ensina a Torá, ele é um ser humano. E a última coisa que você quer de um rabino, de um professor de Torá, é que ele seja orgulhoso, ele fala, minha opinião, eu acho, sem ele estar embasado diretamente na Torá. Isso significa, a linguagem é megale panim batorá, aquele que ele desorientou, ele tirou a Torá do caminho, tornou alguma coisa pessoal para o ego dele, etc. A última coisa que você quer é que tenha um professor como esses. Já dei um shiur, está lá atrás, como escolher um rabino, escolha o melhor rabino. Uma das dicas está escrito é o seguinte, que quando uma pessoa era julgada, mesmo hoje, foi julgado no tribunal. Falaram, o tribunal decidiu que o veredito é ABC. Teoricamente, você tem que abaixar a cabeça e aceitar. Você tem o direito, e se quiser dizer até a obrigação, e perguntar para eles, a linguagem é Bamé Dantuni. Baseado em que vocês chegaram nessa decisão? Então, num tribunal também, às vezes você não tem como expor publicamente todos os lados da questão, etc. Mas você tem que embasar, inclusive se dá por escrito muitas vezes, olha, nós, tribunal, chegamos nessa conclusão baseado na lei tal, número tal, tarará, tarará. Não existe essa, eu acho, eu mando, isso é um abuso de autoridade, ainda mais quando você faz isso em nome de Deus. Você está representando, teoricamente, Hashem, e você vai lá e faz aquilo que te convém, aquilo baseado no teu orgulho. Então, isso é um cuidado muito grande que um rabino ele deve ter, especialmente se ele vai dar uma orientação, se ele vai dar uma decisão alárrica, se ele vai fazer uma decisão num tribunal, ele tem que ter muito cuidado que ele esteja realmente fazendo aquilo pelo bem do público, pelo bem do outro, e não pensando em si mesmo. A Torá tem várias leis para regular isso, proibição de receber suborno pode ser um sorriso, suborno pode ser um bom dia, várias leis que a Torá está lá para regular, você não dá prioridade para um, para outro, escutar um lado primeiro, não, mas esse é muito rico, eu não posso contrariar ele, não, mas esse é muito pobre, deixa eu aproveitar, o rico tá sobrando dinheiro para ele, então deixa eu ajudar o pobre, tudo isso a Torá coloca muito claro a proibição, mas ainda assim, nas entrelinhas, a pessoa eventualmente pode achar uma brecha e acabar, Deus nos livre, acabar abusando disso. Então, por um lado, você tem o direito e talvez às vezes até o dever de falar, olha, mas da onde você tirou isso? Então você chega, você escuta um shiur, você acha estranho, aquilo não está descendo. Você tem o direito de chegar e perguntar para ele, não como uma afronta, não como você vai discutir com ele publicamente, mas fala, olha, eu ouvi aquilo que você falou, você poderia me dar uma referência? Da onde você tirou? Confia em mim. Você está desconfiando de mim? Então, pode trocar de rabino, que esse aí você já não... Esse aí você já entendeu que a questão é o ego dele. O rabino ele tem a obrigação de poder te mostrar, embasar aquilo que ele está falando. O rabino às vezes também ele pode dizer, olha, baseado naquilo que eu estudei, eu acho, eu acredito, com a humildade de saber que ele está falando de Torá e aqui não seja decisivo. Mas quando ele fala alguma coisa, ele tem que ser autêntico à Torá. Então não existe essa autoridade, eu falei, acredita em mim, está tudo certo. Na Torá é diferente da ciência, é exatamente o oposto da ciência. A ciência, quanto mais para frente, mais avançado. Então, o cientista de 100 anos atrás ele tem muito o que aprender com o cientista de hoje. E o de hoje vai falar, você está errado, as teorias que você falava naquela época estão completamente desatualizadas. Na Torá é exatamente o oposto.
um rabino posterior nunca pode discutir com o rabino anterior. Você nunca vai encontrar um sábio da Guemará questionando o sábio da Mishnah. Ele vai questionar para entender o que ele disse, mas o que ele falou é inquestionável, incontestável. Não posso eu chegar e falar, olha, eu vi aqui o Rashi, medieval, não é tanto tempo atrás. Eu discuto, eu não concordo com ele. Então, se ele fala, não concordo, pode pensar que ele está quebrando a regra básica, quanto do sinal, mais para a resposta da formação final, eles estão. Então, sempre que você vai avançar, teoricamente, eu estou transmitindo a Torá, eu sempre vou falar, ó, está baseado A, B, C, que está nesse livro, rabinos, os maiores rabinos, eles sempre vão colocar aonde eles se basearam, e muitas vezes falam, olha, eu acredito, foi nessa conclusão que eu cheguei, baseado em A, B, C, D. Ele tem, eventualmente, esse direito de fazer conclusões, mas ele tem que estar embasado na Torá. Isso é a obrigação do mestre. A obrigação do aluno é ele não questionar no sentido de publicamente. Você vai lá e discute com ele, você desrespeita ele. Se tem alguma coisa, você pode. Inclusive na yeshiva, o aluno ele é louvado quando ele chega na aula, com respeito, levanta a mão e fala, olha, esse shiur que você deu de 1h30, de um pulo complicado da Guimará, tem aqui uma palavra aqui que não condiz. Aí o professor fala, ixi, não pensei nisso. Você tem razão. Aquele aluno acabou de ganhar a honra de todo mundo. Uau! Ele conseguiu mostrar que o mestre estava errado. Com respeito. Mas isso aqui faz parte do exercício da Guimará e da humildade do professor, dele saber que a gente está discutindo uma coisa que é chegar na verdade, chegar na Torá, e não para mostrar que eu estou certo, que eu tenho razão. Então, tem uma história famosa, não lembro quem era o rabino, mas eles estavam numa cidade de grandes sábios, estavam procurando um mestre que fosse a nível, né? O anterior tinha falecido. Então, chegou no final, tinha os finalistas. E aí, cada um tinha que dar o seu shiur. Estamos falando aqui de uma cidade com mais alto nível de conhecimento profundo, Talmud, etc. Um desses rabinos, quando ele foi se levantar para falar, ele falou, deixa, não vou mais falar. Por quê? Porque quando eu estava revendo na minha cabeça aquilo que eu já venho preparando para mais de um mês, eu vi que tem um furo. Então, até poderia falar, mas eu ia enganar todo mundo. Talvez ninguém nem ia perceber esse furo, mas tem um furo na minha tese. Quem foi escolhido como rabino? Aquele que falou muito bonito, aquele que impressionou todo mundo, ou aquele que teve a humildade de dizer, não foi a intenção dele, ele simplesmente deu para trás e falou, não vou ensinar uma coisa que eu percebi que tem um furo. Então, esse é o rabino que você pode confiar, certo? Essa humildade vale mais do que todo conhecimento. Conhecimento é válido e é necessário. Você não quer ter um rabino que não sabe nada, né? Você quer ter alguém que saiba transmitir, que tem conhecimento, etc. Mas, além de tudo, mais importante que tudo é e não fazer que sabe, baixar a cabeça, saber aceitar, acha que ele está falando uma coisa errada baseada na Torá. Não porque você não gostou do que ele falou. Você espera que ele esteja transmitindo aquilo que... Então, o rabino não tem que falar o que você quer ouvir. O rabino tem que falar o que tem que ser dito. Esse é o líder. O líder não é aquele que está lá tentando agradar todo mundo. Ele vai falar o que tem que ser dito, que é as palavras de Hashem. Claro, da maneira adequada, do jeito adequado, etc. Então, esses dois lados, que nem eu falei, tem a obrigação de ambos os lados, mas a questão de kavod, dar kavod para uma pessoa, isso é essencial na Torá. Se não tem esse kavod, não tem kavod para outros seres humanos, não tem kavod para o próximo, você não vai ter kavod, e toda a hierarquia, toda a Torá, você, na verdade, você quebra. Porque toda a Torá é baseada nesse conceito. Eu honro meu pai, eu honro meu mestre, que honro o mestre dele, que até que eu honro Hashem. Se não existe essa hierarquia, então Hashem não tem hierarquia, ninguém tem hierarquia, e a gente vive numa anarquia, certo? A gente vive onde cada um faz o que quer. E esse é o princípio básico que a gente falou antes, Anochi Hashem Elokecha, eu sou Hashem, teu Deus. A gente precisa aceitar Hashem como o rei único, Deus, que a gente tem que respeitar, e ele mandou, tá mandado. E ele mandou representantes, rabinos, sábios e mestres, que a missão deles é transmitir a palavra de Hashem. Se eles estão transmitindo a palavra de Hashem, silêncio absoluto, você tem que aceitar. Como eu falei,
Se você acha que ele não esteja, você tem o direito, às vezes até o dever, de contestar. Sempre tomando cuidado que você está contestando, porque você realmente acha que talvez ele não está sendo autêntico para Hashem, e não porque você não gostou do que ele falou, assim por diante. Bom dia. Então, como falamos aí, Chicoia, bem forte. Escolha, ó. Tá melhorando já, tá melhorando. Bom dia, bom dia.